Essas são todas as características cravadas no mito. Mas os historiadores estabeleceram detalhes importantes da lenda do rei Arthur que Ambrósios não partilha. Acho que temos de aceitar que Ambrósios é uma pessoa importante, mas eu não acho que ele seja responsável por tudo. Ele não é rei, provavelmente não ficou evidente por um período longo bastante para ser Arthur, e não há provas claras em relação à sua liderança sobre os bretões. Se alguns historiadores acham que Ambrósio sozinho não conseguiria dar conta do rei Arthur da lenda, existem outros que acreditam que, escondido nas crônicas sobre o século V, existe outro personagem que combina com os elementos-chave do mito. Um candidato para um rei Arthur histórico é um bretão do século V chamado Riótamos. A narrativa completa da carreira do Riótamos verdadeiro vem de um escritor chamado Iórdanes, que escreveu a história dos godos, e é Iórdanes que o descreve como rei dos bretões. Ele relata como Roma solicita sua ajuda na batalha na França. Riótamos parte em sua ajuda com 12.000 homens. E provavelmente desembarca onde atualmente é a Bretanha e depois segue para a Borgonha. E para trazer todos por mar significa ter uma frota. E o líder que poderia fazer isso era evidentemente uma pessoa muito importante. Riótamos tenciona reforçar as legiões que estão lutando contra outra tribo germânica selvagem, os visigodos. Mas o que ele não sabe é que existe um traidor no meio deles. Um tenente chamado Arvandos entrega a posição de Riótamos e o inimigo fica à sua espera. O general Euric, rei dos visigodos, já tinha ocupado grandes partes do Império Romano Ocidental. Pego de surpresa, Riótamos é dominado. Um paralelo entre a história de Arthur e de Riótamos é que ambos foram traídos por tenentes. Mordred, é claro, traiu Arthur, e um homem chamado Arvandos traiu Riótamos. Há uma ligação final entre o rei Arthur mítico e Riótamos. É o lugar para onde ele é levado depois que foi ferido pelo traiçoeiro Mordred. A ilha mágica de Avalon. A lenda diz que Arthur está adormecido ali, mas pronto para levantar e restaurar o bem no país. Mas até a mais bíblica das fábulas pode estar parcialmente fundada em fatos. Porque existe um povoado antigo de Avalon, não muito longe da batalha final de Riótamos. Existe um lugar de verdade chamado Avalon, que fica na Borgonha. E a última vez que Riótamos é visto, ele está indo nessa direção, tentando escapar dos godos. Assim como no capítulo final da vida lendária de Arthur, Riótamos não é morto imediatamente, mas ferido. E como Arthur, ele pode ter conseguido chegar em Avalon. É bem possível, então, que ele tenha morrido em Avalon. E é bem provável que ele possa estar enterrado lá. Riótamos é um rei líder supremo do século V na Grã-Bretanha que comanda um exército enorme. É um aliado leal e que morre por traição perto de Avalon. E apesar disso, no mesmo espaço de tempo, existem provas de que um comandante romano chamado Ambrósios forja uma espada poderosa
e ajuda a libertar a Grã-Bretanha da tirania dos anglo-saxões. Alguns historiadores acreditam que a resposta para qual destes dois homens é o verdadeiro rei Arthur pode ser encontrada na primeira versão completa de seus feitos nobres já escrita. O primeiro relato mais famoso e histórico sobre Arthur é de Geoffrey de Monmouth, no século XII, que foi muito lido e é muito famoso. Geoffrey de Monmouth escreve seu livro A História dos Reis da Bretanha em 1134. Geoffrey descreve um Arthur do século V, rei dos bretões, que derrota os saxões com uma espada mágica, trazendo paz à Britânia como Ambrósios. Mas ele também luta na França e morre perto de um lugar chamado Avalon, assim como Riótamos. É o ponto de partida para o mito arturiano. Existem muitos elementos nas carreiras de Ambrósios Aurelianos e Riótamos que podem ter contribuído para a lenda de Arthur. Escritores como Geoffrey de Monmouth poderiam ter pego esses elementos e ajudado a construir a carreira para Arthur. Na antologia Geoffrey de Monmouth, Riótamos e Ambrósios parecem ter sido combinados para se tornarem o fictício rei Arthur. Esse Arthur mítico é então gradualmente transformado na figura lendária que reúne cavaleiros leais e morais e que vive no mundo perfeito de Camelot. Ele acaba atraído por aqueles em quem mais confia. Em tempos de agitação e conflito, Arthur reaparece, adornado com as características mais admiradas pelos escritores da época. O mito arturiano vai continuar a ser reinventado. Um herói para o nosso mundo em mudança. Mas suas raízes históricas podem finalmente ser postas em evidência. Versão Marshmallow São Paulo.